Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, programa aí de mais de 30 anos, né? Consagrado do ponto de vista jornalístico, num ambiente como o Rio Grande do Sul, que realmente é muito difícil de se manter por muito tempo. Bom, estou recebendo aqui hoje no programa o Jaime Cimente, um grande amigo, um camarada culto, extremamente culto, escritor, pensador, fez direito, é jornalista e colorado ou gremista? Colorado. 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 Jaime, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Uma Silvio. grande honra, meu amigo. A honra é minha, Silvio, porque tu sabe que nossos telespectadores todos sabem que tu, Silvio, é dessas pessoas que corporificam, personificam o que nosso jornalismo tem de melhor. Até porque, como tu és um jornalista, embora tu seja jovem, tu é também um jornalista raiz. É raiz, exatamente. Raiz. Então, é dos tempos, né? Como Uma eu vez dizendo, raiz, sempre raiz. é dos tempos que jornalista não era notícia, era discreto, mais parcial e apurava os dois lados, E enfim. de conteúdo, né? E Conteúdo. tinha conteúdo. Conteúdo, como dizia o Brizola. Conteúdo, O Jaime como dizia Cimente, o- além de grande amigo, ele é um camarada também que, olha, conversar com o Jaime É. viajar por esse mundo inteiro. O Jaime é um cara que tem muito conhecimento, né? Nós vamos ver agora aqui nessa conversa com ele, de 10 minutos, lamentavelmente. Um dia eu vou trazer o Jaime para fazer um programa de 1 hora com ele, prometo isso, tá? Mas nós temos uma série de compromissos com nossos parceiros e tal, então esses 10 minutos eu quero aproveitar muito bem do Jaime. Jaime, tu é um cara de livros, né? Fala um pouquinho sobre a história do livro e o que o livro representa para o camarada que quer ser alguma coisa na vida. Olha, o livro ainda é, assim, uma coisa de muita credibilidade, de muita... A própria mídia impressa também, né? O livro ele tem quase 600 anos. É uma invenção que continua aí. É um objeto de design dos melhores. E o livro ainda representa, Silvio, assim, um lugar onde o conhecimento, o entretenimento, né, a ciência e a erudição são mais estáveis, que têm mais credibilidade, no geral. Então, hoje, quem quiser alguma coisa mais profunda, com mais credibilidade, com mais profundidade, vai buscar no livro, certamente. E quem lê, né, Jaime? Quem lê tem uma vantagem muito grande sobre as outras pessoas, porque o livro te transmite. Eu sou um cara que leio também desde os 12 anos de idade, né? Mas o livro te transmite muita segurança, porque numa discussão, tu sempre tem uma forma de ver as coisas de outra maneira, né? Mais amplamente pelo conhecimento que tu tens. Mas me conta uma coisa, tu tá com 3 livros aí que são importantes? Eu trouxe aqui 3 livros, né? O primeiro livro que nós temos aqui, que é o Namastê, que é uma saudação indiana, né? Que as pessoas cumprimentam com as mãos, né? Da minha alma para a sua alma, te reverencio, né? Te cumprimento. A Índia esses dois autores, né? Héctor Garcia e Francis Miracles, eles já escreveram um livro sobre Okinawa, do Japão, sabedoria assim da Diária Azul, e aí resolveram escrever um livro sobre a Índia, que é o templo o centro da espiritualidade no mundo. A Índia é o lugar considerado assim o centro da espiritualidade. Então, nesse livro, a sabedoria indiana, principalmente ligada com a felicidade, está aqui presente. Né? E um livro da editora Intrínseca e que mostra o caminho que os indianos têm para a felicidade. Índia, que é bom lembrar, é o país mais populoso do mundo hoje, né? Mais do que a China. Sabedoria milenar, né? E para as pessoas atingir uma das coisas que elas mais querem na vida, que é a felicidade. Né? Então é isso. É um livro que tu recomendas, né? É uma recomendação boa. Esse livro, Como Ler a Literatura, do professor Terry Eagleton, né? É um livro realmente para quem quer, através dos personagens, dos livros famosos, Shakespeare, né, Clarice Lispector e outros, que quer entender melhor assim personagem, enredo,
e ensina como ler de uma forma diferente, né? E esse autor sistematiza, né? E ele não apenas fica teorizando, mas fica dando assim toques de como enxergar determinados personagens, cenários da literatura. O livro da LPM, Terry Eagleton, que é uma referência, né, nesses estudos de literatura. Qual é a terceira indicação de hoje? A terceira indicação é uma indicação importantíssima. O Império da Inteligência Artificial. Essa jornalista e engenheira do MIT, Karen Hall, durante anos a fio, ela estudou, ela foi a primeira a fazer coberturas da Open Inteligência Artificial, que é a empresa, a entidade criada por Sam Altman, Elon Musk e outros, que inicialmente queriam criar uma entidade sem fins lucrativos para desenvolver inteligência artificial e para benefício da humanidade. As coisas foram andando e essa entidade foi para outros caminhos. E aí a Microsoft injetou bilhões de dólares, ainda injeta, porque o rumo que a inteligência artificial tomou, a gente sabe qual era, tudo muito rápido, muito veloz, e aí começou toda essa questão, né, da inteligência artificial usada da forma como ela tem sido usada, em política, em economia, campanhas, polarização, etc., etc. Então, é um belo relato de todo esse lado escuro, ela mostrando, inclusive, assim, né, como é que o outro lado da inteligência artificial, né, exploração, às vezes, de pessoas, né, o uso assim de recursos indevidamente, né? Então, é um livro que realmente, para hoje em dia, que se discute muito sobre o poder da IA, né? Uhum. A IA hoje é um dos grandes assuntos, né, É verdade. Aliás, é um assunto de hoje para frente, né? Daqui para frente, né? Nós somos dominados pela IA, e a gente tem que tentar... nós temos que tentar segurar acompanhar, né? Acompanhar também a evolução disso, né? Principalmente nós da nossa geração, né? A gente tem que tentar frear, né? E se possível, porque a inteligência artificial, Silvio, pode chegar ao ponto, sem nenhum exagero, pode chegar ao ponto de essa IA generativa, podem as máquinas e os computadores e a IA entre elas decidir o futuro da humanidade. É verdade, é verdade. Isso aí é terrível. É verdade. Bom, Jaime, nós estamos nos aproximando do final do programa, do teu espaço aqui, mas eu gostaria de perguntar para ti uma coisa bem fácil de responder. O livro tem futuro? Eu acho que tem futuro e são 600 anos que ele está aí. O livro, mesmo o livro impresso, né, para não dizer o livro eletrônico, eu acho que tem futuro sim, porque é uma das invenções da humanidade. Não é à toa, Silvio, que uma invenção dura 600 anos, praticamente da mesma forma que foi criada pelo Gutenberg lá em 1400 e poucos. Então, eu acho que o livro tem futuro sim. Que bom, né? E as pessoas que leem livros, eu acho que tem um futuro melhor sim também. O livro realmente é uma grande fonte, não só de conhecimento, mas de sabedoria para viver, né? É verdade. Então, Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu vou te fazer um convite, né? Vamos tratar disso aí para ter o Jaime, porque o Jaime, meu camarada, é um cara muito raro hoje. E eu digo isso com muita alegria, porque o que quer dizer com raridade? Um cara que tem o conhecimento, que passa bem esse conhecimento, ele tem clarividência, tem clareza, tem objetividade para passar esse conhecimento. E nós vivemos numa época que nós precisamos de pessoas como o Jaime Cimenti, que transmitam conhecimento, porque o conhecimento é tudo, né? Obrigado, senhor. Bondade, né? Um grande abraço para ti e até a próxima oportunidade. Valeu. Muito bem, meus amigos, estamos recebendo aqui o empresário Wesley Lacerda, um grande parceiro nosso aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Wesley, obrigado pela tua presença aqui. E, aliás, obrigado, agora Silvio. Estamos com saudades tuas e tu estavas longe daqui, estavas no Oriente, estavas chegando da China. Naturalmente, né, a China exerce um fascínio no mundo ocidental e hoje não tão utópico assim, porque a China está presente, né, na nossa vida diária
a maioria das coisas aqui é chinesa, ou fabricação chinesa. Então, na verdade, nós estamos muito próximos dos chineses através desta penetração que os chineses têm no mundo todo hoje. Como é que tu poderia resumir essa tua visita a China? Tivesse em Pequim, em Xangai e também na outra Hangzhou. cidade, Hangzhou. E aí? Silvio, meu querido, nossos espectadores, nós precisamos ir para a China, precisamos visitar a China, precisamos conhecer a China. É uma mudança de paradigma muito séria em frente à nossa lógica de mundo, à nossa lógica de trabalho, à nossa lógica de governo, à nossa lógica de Estado, à nossa lógica de produção de vida. Silvio, assim, eu tenho uma certa característica curiosa, né, de uma pessoa que estuda bastante, conhece muitas realidades no mundo, e eu me surpreendi com o mundo chinês. Porque a gente, quando pensa numa sociedade comunista ou socialista, república comunista, república socialista da China, não é nem república, mas governo onde o mundo mandado pelo governo, tu chega lá e pensa que vai ter um povo que é pacífico, parado, que fica mamando na teta do governo, que provê para tudo e para todos. Um pouco como a gente tem aqui no Brasil, e esse comentário a gente faz em seguida. Mas, Silvio, eu cheguei lá e vi uma sociedade que trabalha, onde o mérito é conquistado todo dia. Uma sociedade de mérito. Comunismo, sociedade de mérito, faz um rombo na cabeça da gente. Faz um rombo. Silvio, esses caras trabalham demais. Tu vai num restaurante pequeno, 10 mesas, tem 7, 8 garçons. Tu olha com o olho brasileiro e diz assim, 3 daria conta. Eu fui numa lojinha comprar pulseira pro meu relógio, uma lojinha, sei lá, 3 por 5, 15 metros quadrados, 4 vendedores. Tu olhava 2, uma dava conta. Aí tu fui visitar a muralha da China, 21.800 quilômetros de muro. Demorou 1000 anos para fazer. Cara, que coisa sem sentido. Aí tu começa a entrar na lógica deles. Se tu avaliar o chinês com a nossa ótica, que é uma ótica estadunidense, uma ótica montada pela lógica norte-americana, não funciona. Agora, se tu entra na lógica deles, tu toma um susto. Quem é que funciona melhor? Silvio, todo mundo trabalha. Quem não trabalha é um desonrado. Eles têm o primeiro grande mercado, que são eles mesmos. 1 bilhão e 400 milhões de chineses. O primeiro mercado são eles, vender para chinês. Então, tu tem distribuir poder aquisitivo para esses caras poderem comprar. Como é que distribui poder aquisitivo? Empresa. Para a roda Empresa girar. não é tudo do Estado. O Estado seleciona os melhores e investe para que os melhores cresçam e dêem emprego. O critério é dar emprego, é fazer trabalhar. Distribuir a riqueza pelo trabalho. Silvio, assim, é para enlouquecer, cara. É para enlouquecer. Tem coisas que a gente não consegue administrar. Tá? Nós vamos visitar a fábrica de baterias da BYD. Acho que foi Pequim. Agora já não me lembro mais qual foi a cidade. Foi Hangzhou ou foi Pequim. E tu chega na fábrica da BYD, é um complexo onde trabalham 7.000 pessoas. Tudo dentro da fábrica. Tudo eletrônico, tudo automatizado. Onde é que tem 7.000 pessoas? Tem 7.000 pessoas ali. Acaba o horário, nós acabamos a visita perto do final do turno, 5 horas. Aí 5 horas os caras saindo, todos com calma, caminhando. Não é aquela loucura, vai ver um fim de turno de fábrica no Brasil. Bateu o horário, cai a caneta, tá todo mundo correndo, aquele desespero, aquela loucura. Ordeiro, muito jovem trabalhando. Aí lá pelas tantas eu perguntei, e aí que vem a nossa crise, né? Perguntei, mas
Quantos turnos de trabalho tem na fábrica? A fábrica trabalha 24 horas, como é que funciona? Não, nós trabalhamos 24 horas, são 2 turnos de 12 horas. Aí deu aquele mal-estar na delegação. 6 por 1 deles. Deu mal-estar na delegação brasileira. Quando ela viu assim o nosso mal-estar, ela correndo falou: não, mas tem intervalo. Não é Ou corrida. seja, não é corrido, intervalo. tem intervalo. 10 minutos para respirar, tomar um ar. Mas aí tu olha, cara, assim, né? Todo mundo trabalha, cara. Todo mundo trabalha. Ah, é uma jornada pesada. Eu chego no Brasil, tá o quê? Foi aprovado no Congresso a jornada 5x2. Eu falei, cara, eles lá têm uns 7 dias por descanso por ano. Trabalham uma jornada 6 por 1 de 12 horas e tá tudo bem. E se trabalha. Aí tu olha o seguinte, olha uma lógica, não tem farmácia em Pequim. Eu queria comprar um negócio eu torci o pé, cara, na ida para lá. Coisa de louco, né, cara? E aí fui assim mesmo. Aí chegou na hora da muralha da China e meu pé ficou desse tamanho. Na hora boa, né? Eu falei, cara, boa, paciência, vamos embora. Então, eu não venho toda hora para cá, vamos lá, né? Precisava de uma farmácia. Não tem farmácia, não acha uma farmácia. Aí tu liguei o pessoal que estava nos acompanhando, eu cheguei pro cara no caminho do hotel da recepção do hotel para o ônibus. Olha, me acha, por favor, uma tornozeleira ortopédica e um anti-inflamatório tal. Aí o cara entrou no site, essa aqui ou aquela tornozeleira? Não, essa aqui. Tá bom, compra e manda entregar aqui no hotel, que de noite, quando a gente chegar das visitas, eu faço o meu tratamento. Antes de encher o ônibus, tinha chegado. Os caras do hotel ligaram, não chegou, demorou 12 minutos para entregar. Uma tornozeleira ortopédica. Não é que era 1 litro de leite, não era uma bateria de... Cara, não é uma coisa comum. Emergência. Não era uma aspirina. Também Tu entendeu? Demorou 12 minutos para entregar. E foi um China lá, bicicletinha, pum, me entregou a bicicletinha elétrica. Tu olha, é um povo que trabalha, que tem uma lógica de serviço absurda. Silvio, quando os caras nascem, tem uma contagem regressiva para o vestibular. E o ensino todo é público. Então, o cara que tem a melhor nota vai para a melhor universidade. Consequência, quem sai bem da melhor universidade vai para as melhores empresas. E o riquinho que não estudou e não se empenhou, vai para Harvard. Vai para Harvard. Vai para Harvard, vai para Oxford. Ou seja, os piores da China, que não foram para as melhores, vão para a Europa e para os Estados Unidos e nada de braçada. Wesley, pelo que está contando, aí, naturalmente, nós vamos ter outros programas, próximos 3 programas, para conversar sobre isso, mas enquanto aqui no Brasil se prega a ociosidade como mérito, como dignidade para o trabalhador, no mundo de um modo geral, mas na China em particular, se prega o amor ao trabalho. Silvio, assim, a gente se bota numa crítica interna. Aquele que é inteligente se critica, né? Porque quando tu vê aquela sociedade que funciona, cara, eu passei 9 dias, eu vi um mendigo pedindo esmola. Um. Não tem droga, pena de morte. Eu não vi. Aqui os caras são protegidos. Aqui os caras são protegidos. Eu não vi. Sei que tem homossexualismo explícito na rua, tu não vê. Eu tive notícia que o maior homossexualismo é entre mulheres, mas não vi. Tu não vê farmácia. Então, tu não vê droga, tu não vê homossexualismo, tu não vê aquela hostilidade erótica que nós temos na nossa sociedade. O erotismo, inclusive infantil, né? Infantil. Então, tu pensa assim, quem é que está certo? Quem é que está certo? Aí esses caras ganhando o mundo. E vão nós ganhar, aqui sem trabalhar. E vão ganhar o mundo. E vão ganhar o mundo. E nós aqui no Brasil, para encerrar, que o nosso horário acabou, eu cheguei lá que são 1 bilhão e 400 milhões de chineses trabalhando. O interior, a agricultura é mais pobre. Mas todo mundo trabalha. Aí eu chego no Brasil,
55 milhões de brasileiros sustentam os outros 165. É uma Aí tragédia. tu tem 86 em programa do Estado, 86 milhões. Tu tem 84 milhões de famílias inadimplente. Tu tem maior quebradeira de empresa da história. Aí tu pensa assim, quem é que está certo? Bom, nós vamos interromper aqui nosso bate-papo e vamos nos próximos programas trazer mais curiosidades a respeito dessa máquina de produção, né, que é a China, né, e que está em todos os lugares, inclusive onde quer que a gente respire, onde vá, os chineses estão representados por produção que é feita por esses trabalhadores lá na China e vem para o Ocidente. Wesley, obrigado pela tua presença Obrigado, aqui. Até meu o querido. próximo programa. Vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça. Graças a Deus. É isso. Eu tenho muita honra de receber aqui no nosso Economia e Desenvolvimento um programa que já há 30 anos está no ar. Começamos lá na antiga TV Guaíba, né? Canal aberto, depois Bandeirantes e tal. Mas a evolução das coisas é uma coisa que nós não temos como evitar. As redes sociais hoje são presentes e tal, e elas, naturalmente, são aquelas que podem nos abranger maior número de pessoas em vários canais. Então, nós estamos aqui nas redes sociais e graças à participação desses nossos clientes, nossos empresários que estão aqui, como é o caso de Carlos Biderman, que está aqui comigo hoje. Carlinhos, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar contigo e com os nossos telespectadores. Muito bem. E na verdade, quando o Carlos vem aqui, sempre tem assunto palpitante. Eu vou provocar ele, porque ele é um cara que gosta muito de futebol, vai ver os jogos da Copa do Mundo, vai estar viajando para lá. E eu queria saber o seguinte, como grande empresário, como aficionado do esporte também, a Copa do Mundo, esse período todo, tem alguma implicação na economia? Olha, Silvio, tem. É inegável que tem. Tem uma implicação positiva, eu gosto sempre de falar das coisas boas na frente, implicação positiva pelo consumo de produtos relacionados a quem assiste o jogo de futebol. Então, televisores, até nem vi muita propaganda esse ano de televisão, nas outras Copas sempre tinha muita promoção de televisores, esse ano apareceu pouca coisa. Mas se consome produtos também, vamos dizer assim, ligados ao futebol, camisetas, artigos esportivos, alimentação, cerveja, serviço de alimentação, enfim, tudo aquilo que envolve... Movimenta globalmente a economia. Movimenta. Agora, evidentemente, tem um aspecto negativo, né? Porque o varejo, de maneira geral, consome menos, são menos dias de trabalho, são mais folgas, e sendo até as folgas não são tantas, porque os jogos são mais tarde, né? Pelo menos alguns deles. Já temos muitos feriados também no calendário, né? Então, acho que isso tem um impacto negativo. Eu não conseguiria te dizer se o positivo ou negativo, se o resultado final para a economia como um todo é positivo, mas a minha tendência é dizer que não, especialmente pelo que está se vendo no Brasil de hoje. Silvio, eu tenho acompanhado nos meus clientes, a crise pegou, tá? Eu não gosto da palavra crise, não uso ela com frequência, mas a redução da atividade econômica no Brasil é importante. O impacto na atividade econômica, né? Eu acho que não é só Copa. Copa ainda não dá para perceber, mas há um impacto relevante. Eu acho que tem alguns fatores que são preponderantes para que isso aconteça. A gente já falou na outra vez. Primeiro, o superendividamento. As pessoas estão muito endividadas e com isso estão consumindo menos. A gente está vendo isso nos bancos. Os bancos não estão conseguindo dar crédito porque as empresas e as pessoas físicas, né, estão, assim, no seu limite de endividamento ou passaram já desse limite, e o consignado é um desses créditos que está absolutamente esgotado, né, não tem muito pouca oportunidade, então a inadimplência é muito alta. O efeito que é correlato a isso, talvez seja uma das causas do superendividamento, são as bets. As bets têm causado um dano na economia do Brasil muito significativo, porque as pessoas jogam, apostam na expectativa de algum ganho, mas a gente sabe que isso é muito efêmero. Se há um ganho, ele é efêmero e acaba em seguida. Então, as pessoas tendem a gastar mais, então as bets têm causado esse superendividamento. E eu acho que o terceiro aspecto, que é importante para tudo que se refere à alimentação, são as canetinhas, porque as canetinhas de emagrecimento, porque elas... tem impactado fortemente a economia do Brasil. Recentemente, conversando com uma empresa no Nordeste, fornecedor de supermercados do Nordeste, os supermercados no Nordeste, que é um local ainda que, vamos dizer assim, cujo efeito deve ser menor que no resto do Brasil, estava sendo afetada no consumo de arroz e feijão,
em cima das canetinhas de emagrecimento. Então, esses 3 aspectos têm impactado fortemente a economia e estão implicando, vamos dizer assim, numa redução, numa alteração vamos dizer assim, na cadeia de produção e de consumo do Brasil. Então, isso está impactando as empresas de produto de consumo, alimentação e as empresas correlatas, né? Então, acho que o momento é muito, muito crítico, né? A redução da atividade econômica que foi e vinha bem, o Brasil vinha bem nessa atividade até março, mas a partir dali caiu drasticamente. E a gente enfrenta, se eu estou falando demais aqui, mas a gente enfrenta alguns outros riscos muito graves no Brasil, e um deles, tem que dizer isso, infelizmente, para muita gente, mas é verdade, a escala 6x1, se for aprovada, Silvio, o dano na sociedade brasileira, não só a escala 6x1, mas a redução da jornada de 44 para 40, o dano na economia nacional não se conseguiu estimar ainda, mas eu posso dizer que ela é muito relevante. Um dos clientes meus, obviamente não vou dizer qual é, e poucas pessoas conhecem essa empresa, que eu não atuo aqui no Rio Grande do Sul, mas só essa redução de 44 para 40 horas significa 100 milhões de reais ano, só nessa empresa. Só nessa empresa, essa redução de 4 horas significa esse custo adicional. Então, Silvio, todo mundo vai ser impactado por esse aspecto. Você, não, eu já trabalho com 40 horas. Eu trabalho com 40 horas, ainda ontem discuti isso no cliente. Eu trabalho já 40 horas, não trabalho 44. Mas o teu serviço de vigilância, o teu serviço de alimentação, o teu serviço de segurança, de limpeza, esses caras trabalham 6x1 e trabalham 44 horas. Então, vai aumentar teu custo nesse processo. Então, aumenta desemprego, aumenta custo, e o impacto disso não consigo, acho que ninguém estimou ainda adequadamente, porque isso tudo está colocado vamos dizer assim, dentro de um espectro político para reeleger o nosso não estimado presidente da República. Ganha votos com a população e perde a produção, né? Aliás, nós estivemos conversando agora há pouco com o Wesley Lacerda, passou 10 dias na China, e lá na China os trabalhadores, eles trabalham 12 horas por dia. E a China está inundando o mundo. A China, ele está impressionado que não tem como chegar perto da China. E cada vez mais essa distância vai aumentar. Então, é lamentável que o Brasil esteja na contramão de tudo que está acontecendo no mundo e principalmente nos mercados globais. Então, nós estamos praticamente, com tudo que o Biderman falou aqui, nós nos despedindo de estar numa posição mais privilegiada do ponto de vista da economia internacional. E eu te digo mais uma coisa, desculpe te interromper. Claro. Todo esse arcabouço que eu acabei de comentar, aliado à entrada rachando, e as pessoas não têm noção ainda do impacto da inteligência artificial na economia global, especialmente na economia brasileira. Entrando a inteligência artificial da forma como está entrando, com essa pressão por aumento de custo de pessoal, o que vai acontecer? Demissões em massa. Desemprego em massa. Desemprego em massa. E aí vamos botar a culpa sobre quem? No Bolsonaro, claro. A culpa é do Bolsonaro, vai ser culpado. E do empresário. Vão sair caçando o empresário porque está demitindo. Para concluir nossa conversa, você que está viajando, tu vai assistir a Copa do Mundo, alguns jogos, lá 3 jogos. Quais os jogos que tu vai ver, ou vai conseguir ver do Brasil e qual é a tua expectativa em relação à seleção brasileira? Eu vou assistir Brasil e Escócia, junto com meu neto e meu genro. Vou assistir Uruguai e Cabo Verde e Colômbia e Portugal. Meu neto já tem a camiseta do Brasil, já tem a camiseta de Portugal e já tem a camiseta do Uruguai, que é praticamente a camiseta do Grêmio, né? Eu vou de camiseta do Grêmio, meu genro também vai de camiseta do Grêmio. E certamente vão ser focados pelas câmeras da, né? Espero que sim. Que maravilha, né? Bom, qual é a expectativa em relação ao Brasil nesta Copa? Eu diria, Silvio, que não tenho expectativa, e não tenho expectativa não quer dizer nem boa nem ruim. Quer dizer... Torce, mas torcemos, né? Torcer comedidamente, vamos dizer assim, né? À medida que a Copa vai avançando, a gente vai aumentando o nível de torcida, né? Eu torço pelo Grêmio, na verdade, tá certo? Você brinca. Aí nós empatamos, eu só torço pro Grêmio, só vejo o jogo do Grêmio. Mas o Brasil pode, dependendo de como encaixar, o time pode ir se arrumando ao longo da Copa. Esse amistoso contra o Egito não gostei, foi fraco o time, a defesa muito fraca, né? Não tem uma estrutura defensiva adequada, não tem uma movimentação na frente. Não tem uma solidez, né? Não tem solidez, não tem uma chegada na frente estruturada. Então, se o time se arrumar, e isso aconteceu muitas vezes nas Copas do Mundo... Pode acontecer de novo. O time se arrumar e encaixar, pode acontecer. Tem jogadores para isso, que não jogam na seleção aquilo que jogam nos seus clubes. Isso é bom dizer, porque falta entrosamento.
Mas tudo pode acontecer, como também pode acontecer de ser desclassificado na primeira fase. Não é impossível que isso venha acontecer. Então, eu acho que pode até chegar, e se encaixar e for bem, os jogos são eliminatórias depois dessa primeira fase, então tudo pode acontecer, pode até chegar numa final, e por que não? Como conhecedor de futebol, não só do Grêmio, né, naturalmente, mas do Brasil e de fora, qual é a seleção mundial que está hoje mais próxima de ser uma das finalistas? É difícil dizer, Silvio, porque mais que a gente veja os jogos preparatórios, assim como o do Brasil contra o Egito, são jogos... A última campeã argentina, eu acho que é uma das... sempre é. Argentina, Espanha, França sempre são. Inglaterra, que tem aí bons jogadores, bons valores, né? Eu acho que também é uma possível candidata, mas é muito difícil, depende muito de como a estrutura das equipes vai avançando, as lesões afetam muito a condição das equipes, né? E tem ótimos jogadores, e provavelmente vão surgir alguns novos nessa Copa do Mundo, mas o Yamal, o próprio Mbappé, são jogadores que podem fazer a diferença. É a última Copa deles também. E o Brasil, infelizmente, não tem um jogador que possa ser esse diferencial. Um grande diferencial. Fazia tempos que nós não tínhamos. Né? O Vini Júnior, que teria potencial para ser esse jogador, está longe na seleção de ser um jogador diferente. Né? Perfeito. Biderman, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença obrigado, aqui. Silvio, bom falar Sucesso. Contigo. Na volta, vamos bater um papo aí também sobre o ambiente da Copa do Mundo e tal, né? Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, até. Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana um grande parceiro, né? A família D'Agostin. Eu já sempre digo, eu reforço, né? A família D'Agostin é responsável pela manutenção deste programa de maneira tão longeva, que está há quase 30 anos, né? Estamos no ar. Giovanni D'Agostin, obrigado pela tua presença aqui, meu mestre. Então, Silvio Lopes, tudo bem contigo? Graças a Deus, a tua presença aqui não é puxa-saco, né? Mas é muito interessante, realmente eu fico muito feliz a gente trazer aqui não só pela amizade que a gente tem, pelo carinho um e outro e tal, mas sobretudo pelos temas que tu traz aqui que são muito importantes. Por exemplo, tem essa reforma tributária e ela naturalmente ela vai ter um impacto muito grande na economia e sobretudo nas empresas. Mas as associações sem fins lucrativos vão ter algum problema? Qual é o impacto dessa reforma nessas entidades? Então, telespectadores, esse é um assunto de muita relevância para a economia, a reforma tributária. E também é um tema de muita preocupação para as entidades sem fins lucrativos. A reforma tributária ela foi instituída pela Lei Complementar número 214, do ano de 2025. Basicamente instituiu a CBS e o IBS. A CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços e o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então a CBS vai substituir o PIS e a COFINS. O tributo é uma contribuição cuja arrecadação vai somente para o governo federal para financiar a Seguridade Social. E o IBS, então, é um imposto que vai ser destinado para os estados e para os municípios. Né? Vai substituir basicamente aí o ISS-QN, o ICMS, então vão deixar de existir. E no lugar fica o IBS, não é? No caso dos estados e dos municípios. Então vai ter a mesma base, né? Alíquotas diferenciadas, fruto da arrecadação de um vai para a União, de outro vai para os estados e para os municípios. Né? Continua existindo o imposto de renda, a contribuição social, né, das empresas, né? IPTU, IPVA, isso vai continuar existindo. Na verdade, a reforma tributária ela não foi ampla e restrita. Ela se restringiu a reduzir a quantidade de tributos em um número menor de tributos. Concentrou, né? Os tributos como concentrado, né? Mais concentrado. Então dá um pouco mais de racionalidade, não é? Para o sistema tributário, mas pelo que nós estamos depreendendo, nós, diversas pessoas que estão estudando os casos que envolvem a reforma tributária, na grande verdade, infelizmente, embora vai ter ali algum tipo de simplificação, né? Vai aumentar a carga tributária. Né? E o que eu trouxe hoje, então, é a questão das associações sem fins lucrativos. Então, as associações sem fins lucrativos, associação de bairro, esses clubes sociais recreativos, né? Essas associações, em geral,
que o fruto da arrecadação dos associados é vertido para a própria manutenção da atividade da associação, não é? Via de regra, ela não paga tributo nenhum, né? Então, ela é isenta do imposto de renda, é isenta da contribuição social sobre o lucro líquido, atualmente é isenta da COFINS, o PIS é 1% sobre a folha de pagamento de salários. Então, hoje a regra é essa, né? Eventualmente, se presta algum tipo de serviço, as associações normalmente têm isenção aí do ISS-QN. Acontece que, com a reforma tributária, tem lá um capítulo da reforma tributária, um artigo da reforma tributária, que é da Lei Complementar número 214, que eu havia comentado antes, que fala lá da não incidência, né? E diz lá o artigo 6º, diz assim, o IBS e a CBS não incidem sobre. Aí tem o inciso 12, diz o seguinte, as contribuições associativas estatutárias. Então, o IBS e a CBS não incidem sobre as contribuições associativas estatutárias de natureza não contraprestacional e destinadas à manutenção das associações sem fins econômicos que atendem aos requisitos previstos lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Pois bem, a questão é a seguinte, que é a preocupação do aumento da carga tributária dessas associações. Porque hoje, mesmo as arrecadações das associações derivadas de caráter contraprestacional, hoje, não tem incidência de tributação. Então, vamos imaginar um clube social, Silvio Lopes, um clube social esportivo. Existe ali as mensalidades dos associados, né? É a contribuição associativa para se manter associado. Com relação à contribuição associativa, não mudou. Não vai incidir o IBS, não vai incidir a CBS, tal como não incidir o PIS e a COFINS antes também, certo? Mas vamos imaginar que um clube esse social cobre uma taxa do seu associado, por exemplo, para fazer atividade de piscina, né? Olha, para usufruir da piscina, o associado tem que pagar uma determinada taxa. Ou para fazer natação, tem que pagar uma determinada taxa. Se isso é considerado de caráter contraprestacional, essa taxa, então, nesse caso, os clubes sociais e esportivos vão começar a pagar o IBS e a CBS sobre esse tipo de arrecadação, não é? E isso vai, logicamente, aumentar a carga tributária dos clubes, não é? E sobre essa fonte de custeio, aí os clubes vão ter que calcular o IBS, vão ter que calcular a CBS, vão ter que adjudicar dos créditos, vai ter que fazer a escrituração fiscal desses créditos, não é? Entregar declarações acessórias, cumprir com obrigações fiscais. Então, além de aumento da carga tributária, sob o ponto de vista do dispêndio do recurso financeiro, ainda vai ter aí um aumento de obrigações acessórias para as arrecadações de caráter contraprestacional das entidades sem fins lucrativos, Silvio Lopes. Giovanni, na verdade, essa questão que tu traz aí, eu como economista fico admirado de ver assim como realmente o nosso sistema tributário é muito complexo. Ele veio se alterando e tal, o governo sempre quis simplificar, mas, de qualquer maneira, ainda é muito complexo. Ou seja, as empresas médias e pequenas, claro, as grandes empresas têm mais recursos para fazer isso, mas essas empresas médias e pequenas, elas têm mais dificuldade em tratar com isso, até porque não tem especialista na empresa para isso. É por isso que a figura do contador é fundamental nas empresas. Sem dúvida. O contador, um analista tributário, né? É importante aqui a entidade esteja cercada dos profissionais para não pagar nem mais e nem menos. Pagar o justo, né? Pagar o justo. A alíquota da CBS vai girar na casa de 9%. Essas entidades sem fins lucrativos vão poder adjudicar dos créditos, né? Dos insumos, cujo a CBS vai estar dentro das notas de compras, não é? E é importante, então, ter um contador, né, um profissional qualificado para poder fazer com que a carga tributária dessas entidades seja menor, não é? Tá, me diz uma coisa, é claro que tu circula nesse meio empresarial, como é que tu está vendo a questão toda de endividamento das empresas, as pessoas também estão endividadas, mas de fechamento de empresas no Brasil? A gente tem que tomar muito cuidado, porque também tem muitas aberturas de empresas, criações de empresas, né?
A junta comercial, inclusive, disponibiliza de dados estatísticos no que toca à estatística dos fechamentos, do quantitativo de fechamentos e de aberturas, né? Então, nós temos muita abertura de empresas, mas temos que prestar atenção que muitas dessas empresas que são abertas, na verdade, elas são reflexos da pejotização da mão de obra. Então, na verdade, são empregados. É um fenômeno que está cada vez mais presente, né? Então, é uma questão que também tem que abrir muito o olho, ficar muito esperto com a pejotização, porque se a empresa que for aberta prestar serviço exclusivo para aquele cliente, né, tiver dependência econômica e subordinação daquele tomador, daquele cliente, mesmo sendo PJ, pode ainda sofrer a empresa contratante uma demanda trabalhista e, derivado dela, aí, ter algum tipo de vínculo trabalhista reconhecido pela Justiça do Trabalho. Tá, para encerrar em 30 segundos, qual é a tua previsão da Copa do Mundo? O Brasil vai à frente ou não vai? Olha, eu não estou muito otimista, né? Claro que a imprensa, né, promove aí a Copa do Mundo, faz o papel Tem dela. que para né? ela é bom o Brasil chegar lá no Claro, final, né? tem isso, né? Mas assim, ó, se não tivesse trocado a comissão técnica, né? Se não tivesse sido contratado esse treinador, o Ancelotti, eu acho que o Brasil não passaria nem da primeira fase. Tu acha? Né? Se tivesse o Dorival Júnior no comando, nada contra ele, do seu ponto de vista doméstico, local, até acho que ele é um bom treinador. Mas se ele continuasse no comando da seleção, nós não passaríamos da primeira fase. Esse é o meu sentimento, não é? Agora, com essa comissão, eu acho que o Brasil passa da primeira fase, né? Perspectiva é até, quem sabe, aí... Primeiro lugar, né? Não, chegar em umas quartas de final, assim, com muito otimismo, né? Pelo futebol que a seleção brasileira vem. É claro que eu vou torcer para a seleção brasileira, se ela for campeão, eu vou ficar feliz, vou fazer festa, Claro, né? Mas eu não estou muito otimista, até no que toca a relação com os seus concorrentes, né? Tu pega uma França, né? Argentina, Inglaterra, Portugal, enfim, né? Ainda bem que a Itália não está, né? A Itália está numa situação difícil. Eles são amantes do futebol, é a terceira Copa que eles não participam. Né? Giovanni, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo teu trabalho, sobretudo por trazer esses conteúdos importantes, né, para as empresas, que é naturalmente o objetivo nosso aqui também. E o Giovanni traz muito bem, muito objetivo e alertando exatamente aquilo que é importante as empresas saberem para poder sobreviver e crescer cada vez mais. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, um abraço. Muito bem, vamos terminar o programa dessa semana, nosso Economia e Desenvolvimento, com o espaço conversando sobre contabilidade. Bom, naturalmente o espaço conversando sobre contabilidade é um titular aqui, o Salésio D'Agostin. Salésio D'Agostin, que é um grande contador e um grande consultor empresarial aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço. Salésio, tem muitas coisas aí que o pessoal me fala quando me encontra e tal, e até manda WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, sobre a importância do trabalho que tu está fazendo aqui no programa, trazendo essas informações e esse conhecimento. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: do ponto de vista contábil, o que o senhor tem a nos dizer sobre a escala 5x2 em substituição à escala 6x1? Pois então. Coisa fácil. Meus amigos, eu tenho dito que quando o governo intervém na forma, né, de forma obrigatória, nos elementos que formam os gastos de um produto, né, no momento que o governo intervém, né, de forma obrigatória para alterar o quanto se gasta para produzir uma riqueza, sempre será prejudicial para quem trabalha, tá? Ou seja, para quem gera essa riqueza. E quem é que gera a riqueza? O trabalhador e o empregador. Então, se o governo intervém, né, para que os elementos que formam o custo, né, o valor total desta riqueza que está sendo produzida, todos perdem, ok? Por quê? Porque é a riqueza que movimenta toda a economia brasileira, não é isso?
Você sabe que o valor de um produto tem como agregados, né, a carga tributária, tem como agregado o custo, tem como agregado a despesa e o resultado que se quer obter, né? Então, você sabe que os tributos que está agregado no preço do bem é o quanto o trabalhador paga para o governo, né, se sustentar, né? Então, ou seja, nós pagamos para o governo sustentar, que corresponde ao tributo que nós pagamos. O gasto que nós temos para produzir ou para adquirir o bem, né, que é o custo desta riqueza, né, também está agregado. As despesas, que são os gastos para a pessoa jurídica operar, também está agregada. E o resultado que se quer obter, né, pelo capital que se investiu e para que possa depois revestir na produção desta riqueza, aumentando cada vez mais essa produção. Ora, no momento em que você altera esse sistema, onde hoje nós temos um agregado de gastos que é 6 por 1, passando a ser 5 por 2, você altera. Altera o quê? Altera o custo e altera a despesa. Não é isso? Então, tu verifica que, alterando o custo e alterando a despesa, obrigatoriamente nós temos algumas opções. O que é? Ou tu reduz a margem de lucro para ver a compensação desse plus a mais, né? Ou tem que reduzir a carga tributária também para ver a compensação, porque as coisas, elas são calculadas. O meu preço de venda vai ser o quê? O tributo, o custo, a despesa e o resultado. Se eu mexer em dois elementos, que é a mão de obra, que é o trabalho, o que vai acontecer? Eu estou obrigando, eu estou determinando a alteração desses custos. Alterando a composição desses custos, por consequência, eu estou aumentando o preço de venda do produto. Ora, como é que eu faço para ver uma compensação caso eu não queira transferir isso para o consumidor? Somente reduzindo a margem de lucro, a margem de contribuição, ou reduzir o tributo. O governo, pelo contrário, ele não reduz o tributo, né? Então, teremos que reduzir o quê? A margem de lucro. Porém, a margem de lucro está muito aquém da necessidade das empresas. As empresas não conseguem hoje revestir o seu resultado no aumento da sua produção, porque ele é muito baixo, ele é muito pouco. Para você ter uma ideia, né, que o elemento que mais pesa na composição de custo de um produto, por incrível que pareça, é a carga tributária. Você sabe quanto representa a carga tributária no componente do preço de um bem? 62,40%. Ou seja, está contido no preço de venda do produto 32,40%, que representa 25,68% de impostos, 6,72% de contribuições sociais e 1,95%, que é o fundo de garantia e a contribuição para o sistema 5S, ok? Então, esse gasto representa 32,40%. Veja que o preço de venda de uma mercadoria, em média, a mão de obra representa os insumos e a mão de obra. Os insumos representam 30%, que é o quanto tu gasta para produzir em termos de insumo, né? 30%, ou para adquirir o bem, e mais a mão de obra 15%. Então, você gasta entre insumos e mão de obra 45%, de despesa 20% e de resultado 2,6%. Ora, é tão grande a carga tributária brasileira e que afeta o preço de venda do país, do Brasil, que o Brasil, em 2025, arrecadou de tributos 12,7 trilhões de reais.
Isso foi, perdão, o produto interno bruto brasileiro foi de 12,7 trilhões de reais. E sobre esses 12 trilhões, ele arrecadou quanto? 4,2 trilhões. Sabe por quê? O que está faltando aqui para o nosso Brasil, tá? Inclusive o governo, ele não tem que se meter na economia, ele não tem que se meter na produção, ele não tem que se meter aonde se gera riqueza. O governo tem que se preocupar com ele, com o gasto dele, ele tem que se colocar à disposição para ajudar os agentes produtivos. Ele não pode se meter no momento em que ele está querendo o quê? Alterar essa composição de custo, porque no momento em que eu aumento o preço e não podendo repassar o preço de venda, não é isso? O que é que vai acontecer? Ou, aumentando o preço de venda, eu vou perder competitividade. Perdendo competitividade, o que é que acontece? Abre as portas para facilitar a importação. Abrindo as portas para facilitar a importação, porque o nosso produto perde a competitividade, consequência, mais miséria, mais desemprego. Então, o governo não pode se meter nisso. O governo tem que se meter, sim, em gastar menos, porque ele está gastando demais. Ele está gastando 32,4% do produto interno bruto. Isso representa quanto? Isso representa 4 trilhões de reais, 4,2 trilhões de reais, ok? Então, o que ele tem que se preocupar, o que é? É em cuidar do Brasil, ele tem que reduzir o poder judiciário, ele tem que reduzir o poder legislativo, ele tem que reduzir o poder executivo, ele tem que procurar arrecadar esse valor, né, esses tributos, e transferir isso para a melhoria daquilo que o povo precisa, de segurança, não é isso? De saúde, de educação, Infraestrutura. Infraestrutura, estabilidade interna. Olha só, meus amigos. Olha só. A carga tributária, 32,4%, ok? O Brasil arrecadou, quem trabalha pagou, entende? Não é o governo não dá nada, o governo só tira. O governo nunca deu nada para ninguém, tá? Se ele dá um cafezinho para ti, ele está tirando de alguém vai estar pagando para isso. Transferindo a renda de outros. Exatamente. Tá. O governo, ele gasta sem produzir nada. E, além de não produzir, ele não ajuda. Se ajudasse, só ficando quieto já seria uma grande ajuda, ok? Mas olha só. Ele arrecadou 4,2 trilhões de reais. Sabe quanto ele pagou de juros sobre o valor que ele pediu emprestado, sobre a dívida? 1,2 trilhões. Ora, se de 4 trilhões ele pagou de juros, isso segundo as informações, né, que está na internet, veja lá, que o Brasil pagou 1,2 trilhões de juros. 25% da... Isso representa 1/3 da arrecadação. Se o Brasil fosse um país... O Brasil é um país sério. Se o governo levasse a sério o Brasil, ele poderia reduzir a sua carga tributária em 30%. Ou seja, ele poderia reduzir a carga tributária em 10%, passando de 32% para 22%. Não, mas eles querem gastar, e querem que quem produz pagar. E daí? E agora eles querem se meter em modificar o gasto que se tem para produzir, para transformar esse Brasil num país mais miserável que já é. Porque se você deixar de produzir, você está deixando de gerar emprego. E se você deixar de gerar emprego, você está alimentando as pessoas da rua. A miséria. A miséria, os marginalidade. descamisados, o que não tem teto.
Então, o que eu quero responder para ti é o seguinte: o governo não pode se meter em nada que envolve a produção. Se ele quer se meter, meta-se para ajudar, porque ele arrecada muito, é uma forma de distribuir aquilo que ele arrecada. Agora, mexer, alterar para mudar a composição dos seus custos, isso nunca vai dar certo. As pessoas têm que trabalhar mais ou trabalhar menos de acordo com a sua necessidade. Se eu quero ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. O que eu não posso é o governo obrigar a alterar, a majorar o custo de um produto, ok? Para fazer com que a pessoa não trabalhe mais, mas sabendo que o valor deste produto que está sendo majorado é o trabalhador que vai pagar. É verdade. A sociedade vai pagar. Né? A sociedade vai pagar. Salles, Então, obrigado. isso é um Olha, foi problema muito boa essa explanação, porque foi muito real do que está acontecendo no Brasil. Nos próximos dias vamos prosseguir nessa mesma linha aí, né? Olha, Estamos chegando ao final do nosso programa. estou à disposição. Mas muito bom esse alerta e essa forma bem didática de explanar e mostrar onde é que está o furo do gato, onde é que tem o pulo do gato da economia brasileira. Olha, o que nós Saiu o governo dessa coisa. mas o que nós podemos falar, talvez, na próxima semana, é o que nós precisamos é melhorar a contabilidade brasileira. Isso aí, um tema maravilhoso para a semana que vem. Nós precisamos disso porque o Brasil não sabe aonde esses 4 bilhões estão sendo aplicados. Um abraço, prazer em te ver aqui. Nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.